Em nome da Santíssima Trindade, Padre, Filho, Espírito Santo, eu, Juliana Cortês Real, firmemente creio, e em cuja fé protesto viver e morrer, e temendo-me da morte que é certa e infalível, tenho deliberado a fazer meu testamento. Declaro que sou natural do extinto Arraial do Pontal, filha legítima de Guilherme Barbalho e sua mulher Maria Ferreira dos Santos, ambos já falecidos. Tudo indica que o Arraial de Pontal foi um arraial florescente, muito rico, muito importante, na mesma dimensão de Natividade e Monte do Carmo. Aqui se fazia muita garimpagem de ouro, também se fazia comércio. E quando a navegação do rio Tocantins foi liberada no final do século XVIII, também daqui se fazia comércio com Belém. O Arraial de Pontal ele era formado por duas ruas, uma perpendicular à outra, e onde havia o cruzamento das duas, provavelmente tinha a Praça da Igreja Matriz. Mas existia também uma segunda igreja. Aqui existia, na área do Arraial, na área urbana do Arraial, em torno de 180 pessoas vivendo em 1824. A maioria da população vivia no entorno do Arraial com atividades ligadas à agricultura e à pecuária. No entorno tinha em torno de 600 pessoas que viviam, de tal maneira que no total, no começo do século XVIII, século XIX, 1824, nós tínhamos aqui em torno de 780 a 800 pessoas que viviam. E o que faziam essas pessoas aqui naquele período? As informações de um mapa da população da região que foi levantado por Cunha Matos em 1824, nos mostra que existiam fiandeiras, tecelãs, paneleiras, sapateiros, que trabalhavam aqui no Arraial. E fora do Arraial, a principal atividade era a pecuária, criação de gado e de cavalo. Mas tinha também a produção de açúcar. O reverendo, um padre da cidade, ele tinha um engenho de açúcar e, segundo essa documentação, ele possuía 21 escravos homens e 15 mulheres que trabalhavam nessa unidade dele de produção. E tinha um outro fazendeiro, também bastante rico, que tinha quase 40 escravos trabalhando nessa atividade de pecuária. Quando nós olhamos para as ruínas que existem aqui no local conhecido como Pontal, logo nós nos perguntamos, como foi que as pessoas vieram para cá? Por que elas vieram aqui nessa região? Qual foi o motivo delas virem? Como que elas viviam aqui? E, finalmente, como foi que tudo desapareceu a ponto de hoje só termos essas ruínas? Para entendermos isso, nós precisamos entender um pouco da história do Brasil, do que acontecia no final do século XVII e começo do século XVIII. Foi nesse período que se deu a ocupação do Brasil Central. E como que se deu essa ocupação? As pessoas estavam em busca, sobretudo, de ouro, além de pedras preciosas. Os bandeirantes andaram por essa região no século XVII, mas foi só no século XVIII que se deu a ocupação, quando começou a se descobrir ouro em vários lugares do Brasil Central. Em 1718 se descobriu ouro em Cuiabá. Em 1722 encontraram ouro na margem do Rio Vermelho, onde hoje é a cidade de Goiás, o antigo Goiás Velho. E em 1738, 16 anos depois, já tinham chegado aqui e começaram a encontrar ouro nessa região. Desejo ser sepultada dentro da matriz, acompanhada pelo reverendo pároco, o qual me dirá missa de corpo presente, correspondentes ao valor de um crucifixo de ouro, com 3 voltas de cordão, o qual será entregue ao meu testamenteiro, ao reverendo vigário José Manuel Pinto de Cerqueira, para os sufrágios de minha alma, pois na sua consciência deposito toda a confiança e espero cumprir. Aqui no Arraial de Pontal existiam, por volta de 1824, em torno de 50 casas. As casas elas eram construídas dentro de uma estrutura fechada, com muros de pedra, e internamente as casas eram construídas de adobe,
como a maioria das casas daquele período. E como foi então que o Arraial do Pontal desapareceu? A tradição oral existente em Porto Nacional diz que houve um ataque de índios que atacou a cidade e matou a maioria da população, queimou as casas, e os sobreviventes teriam fugido daqui, atravessado o rio, para ir morar onde estava a passagem do Félix Camoa, que era um canoeiro que ficava na margem do rio Tocantins. Essa história provavelmente não aconteceu dessa maneira. Por quê? Nunca foi possível encontrar nenhum documento que mencionasse a existência de um ataque ao Arraial do Pontal. Como ele era um arraial florescente, importante, do mesmo nível de Monte do Carmo em atividade, se tivesse acontecido um acidente desse, um acontecimento desse, certamente teria ficado algum registro em algum local, alguém deveria ter mencionado isso. Por volta de 1810, os garimpeiros que viviam aqui no Arraial, que eram daqui do Pontal, garimpavam nas margens desse córrego. E então a documentação fala que existia um ataque de índios nesse Ribeirão da Matança, e todos que estavam lá foram mortos. Isso aconteceu, isso está registrado. O naturalista austríaco John Emanuel Pohl passou aqui pela região em 1819, e ele visitou o Arraial de Pontal, descreve o Arraial de Pontal e descreve o Arraial de Porto Real. Ambos existiam. Em 1824, Cunha Matos, que era o governador das armas, como secretário de segurança de Goiás, também visitou a região e fez o levantamento da população que vivia no Arraial de Pontal e no Arraial de Porto Real. As duas comunidades conviviam naquele período. Em 1836 foi quando a paróquia de Santana, que existia aqui em Pontal, foi transferida daqui para Porto Real. Então, não houve a extinção total do Arraial de Pontal e a transferência da população para Porto Real. O que houve foi um processo de convivência ao longo do tempo e, paulatinamente, as pessoas foram abandonando o Pontal e indo para a margem do rio viver em Porto Real. Esta ou por esta forma, tenho concluído este meu testamento e revogo a qualquer outro anterior, o qual pedi a Manuel Antônio de Araújo Bandeira, que a meu rogo escrevesse e assinasse, e depois de o ler e escrever, conforme ditei, e mandei assinar, por eu ser mulher e não saber ler e nem escrever. Cidade de Porto Imperial, 18 de junho de 1867, a pedido de Dona Juliana Cortês Real, e como testemunha que este escrevi, Manuel Antônio de Araújo Bandeira.